Olá, meninos, boa tarde. Eu espero que todos estejam bem. Aqui quem fala é a professora Kátia. E nessa aula, de hoje, iremos estudar um pouco sobre o que são poemas visuais. Vou falar um pouquinho para vocês compreenderem um pouquinho sobre esse gênero, ok? Então, vamos aqui, ó. Primeira coisa que eu coloquei aqui, vocês já leram, né, e já viram esse tipo de poema aqui, ó. Com verso, né, e estrofe, né? Geralmente, os poemas, né, no qual vocês estudaram nos anos anteriores, era nessa formalidade, né? Era nessa modelagem aqui. Mas o que eu venho falar hoje, né, para vocês, é sobre outro tipo de poema, que é os poemas visuais, né? Porque não tem somente essa forma aqui de poema, que é de verso, né? O conjunto de verso, estrofe, mas temos os poemas visuais, é o que vamos conhecer hoje um pouquinho, né? Poemas visuais. Então, eu montei esse material aqui para vocês se apropriarem, né? E ficar melhor para poder compreenderem um pouquinho sobre os poemas visuais. Poema visual é uma expressão poética não formal que valoriza os efeitos visuais, ou seja, prioriza a formação de imagem. Então, os poemas visuais, o próprio nome diz, né? Você utiliza o que? Da visão, né? São produções literárias em que as imagens, as formas, né? Então, tudo que é captado pela visão ganha destaque, né? Tudo é captado ali pela visão, vai ganhar destaque pelas imagens e formas, né? E aí temos tipos de poemas visuais. Como foi dito, poema visual é a forma de expressar em que elementos visuais são destaque, mas pode misturar com linguagem, outros tipos de linguagem. Sendo assim, pode agrupar tipos de poemas visuais que apresentam característica comum, né? Então, os poemas visuais, ele vai usar da linguagem verbal e não verbal. Linguagem verbal é através da escrita e linguagem não verbal através de imagem. E essas imagens, a maioria das vezes, os poemas visuais, são imagens, né, de formas, né, geométricas, né, coisas ali para poder chamar a atenção mesmo do leitor, né? Então, vamos falar um pouquinho agora sobre o poema concreto. Contudo, o poema concreto, originalmente, é um tipo de poema visual em que o uso da linguagem verbal é essencial. Da linguagem verbal através da escrita. Então, aqui fala que é o quê? Essencial. Então, não existe uma forma fixa, né, para poder fazer o poema. O poema tem que ter estrofe, né, tem que ter verso, estrofe, né? Ser igual esse aqui, ó, que vocês conheceram, né? Então, não tem essa forma que fixa, né? O autor, ele é livre para poder escolher os recursos, né? E a forma que o poema vai ficar. Então, os poemas foram feitos, eles não foram feitos somente para serem sentidos, né? Através da poesia, a sensibilidade, né? Mas eles também foram feitos para serem vistos, né? Para ser chamada a atenção pelo campo que é visual. Então, por isso que surgiu a questão dos poemas visuais, né? Que utiliza de recursos não formais, né? Não precisa daqueles recursos de versos, estrofe, né? E pode expressar diversas situações, né? Então, vamos lá falar sobre o poema concreto. Então, o que eu falei aqui, o poema concreto ele vai usar da linguagem verbal, que é através da escrita, né? Esse tipo de poema surgiu junto com o resgate da poesia visual. Por isso, muitas vezes são confundidos ou tidos como sinônimos. Mas isso aqui não interessa muita coisa, não. Vamos aqui para a característica desse tipo de poema, que é o que nos interessa. O uso da linguagem verbal e não verbal. Então, o que eu falei para vocês. Então, o poema concreto, esse tipo de poema visual, ele vai utilizar da linguagem verbal através da escrita e da imagem, né?
ausência de verso e estrofe, ou seja, não vai ter versos e estrofe. Nesse tipo de poemas visuais, não tem verso e estrofe. Então, ele vai utilizar de uma linguagem verbal, da escrita, uma linguagem não verbal, uma imagem, mas não vai ter verso e estrofe, de forma alguma. A ausência do eu lírico. O eu lírico. O que é o eu lírico? É a voz que fala no poema. Então, também não tem a maioria dos versos formais lá, né? Aquela modelagem formal, costuma ter o eu lírico, né? A voz que fala no poema. Então, no caso do poemas visuais, né? O poema concreto aqui, ele não vai ter esse eu lírico, né? Uma ausência total do eu lírico. Aspectos geométricos são uma das suas principais características. Então, aqui, né, vai ter as imagens, geralmente são geométricos, né, aspectos geométricos. Vamos ver um exemplo? Desculpa. Aqui temos um exemplo aqui, ó, de poema visual. Essa imagem é o quê? Do infinito, não é? Olha o que eu falei para vocês. O uso da linguagem verbal, que é a escrita, não tem escrita? O uso da linguagem não verbal, que é o que? A imagem, que é o quê? O símbolo do infinito, certo? A ausência de verso e estrofe. Não tem verso, não tem estrofe, né? A ausência, não tem. A ausência do eu lírico. Não tem eu lírico aqui. A voz que fala, né, no poema. E aspectos geométricos, né? É uma das principais características. Então, tá aí um exemplo para vocês observarem como que é um poema, poemas visuais, né? No caso, poema concreto visual, certinho? Eu espero que vocês tenham compreendido um pouquinho, né, o que é poema visual. Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês, tá? Um grande abraço.